Oi galera, hoje o vídeo vai ser sobre um livro que eu escrevi que se chama Diário de uma Mãe de uma Adolescente, que vocês não sabiam, mas eu também sou escritora, tá? Esse livro ele foi escrito exatamente há 14 anos atrás. A Laurinha estava com 13 para 14 e foi quando começou aquela fase dela de aborrecência mesmo, né? E aí, gente, muda tudo de um dia para o outro, né? E aí eu fui percebendo um monte de coisinhas assim, diferentes na Laura, né? E eu fiquei, sei lá, eu fiquei um pouco angustiada com essa mudança repentina dela, né? De um dia para o outro já começa a sentir desejos, começa a fazer pedidos e aí começa a fechar a porta do quarto, né? Pelo menos eu conto para vocês a experiência minha com ela, né? Então a portinha do quarto fechada, eu falava, nossa, mas por quê? Quer dizer, já ia mudando, mas claro que eu tentava sempre entrar, né? E aí quando eu entrava eu já via que, sabe, as roupas, né, começa a usar sapatilha, é muito engraçado, né? São coisas típicas de adolescente. E aí você vê que na cabeceirinha dela tem os anéisinhos, tem as pulseirinhas. Então vai tudo mudando e muito rápido, né? Mas muda. E aí uma das coisas que né, para mim foi muito importante é que eu comecei a me aproximar dela, né? É um conselho que eu dou para as mães que estão com filhos nessa idade, né? Tanto faz, menino ou menina, porque eu não me afastei da Laura, eu me aproximei da Laura, porque eu acho que dessa forma eu teria mais vantagens, porque talvez ela começasse a confiar em mim, né? Eu não seria aquela mãe chata, aquela mãe opressora, e que eu acho que nessa fase eles não estão querendo muito ser oprimidos, muito pelo contrário, né? Eles não cansam, eles não têm sono, eles querem ganhar o mundo de um dia para o outro. É impressionante mesmo. Então eu falei, bom, não era uma estratégia, mas eu queria que realmente a Laurinha sentisse confiança na mãe dela, né? E me contasse até alguns segredos que ela tivesse. E isso algumas vezes aconteceu sim, né? E o que é que eu fiz também? Eu trouxe os amigos de Laura lá para casa, porque eu morava em Minas, no interior, numa casa confortável, e onde tinha um mezanino com a televisão, e aí eles colocavam os colchões, porque também adolescente está tudo ótimo, não existe desconforto, não existe frio, existe fome, mas o resto não existe, né? Porque para comer, meu Deus do céu, nossa senhora, comem demais. E aí o que eu fazia? Eu trazia o pessoal lá para casa, justamente para conhecer os meninos, conhecer as meninas, né? E isso aconteceram assim N vezes, praticamente todo final de semana, né? E aí isso foi ótimo, assim, para mim foi uma grande vantagem. Agora, o que pesou nessa época da Laura é que eu acho que a mãe, né? Ela carrega, sei lá, uma cruz muito pesada nessa fase, porque pelo menos com o meu marido na época, eu falava pra ele, o que é que você acha? E aí, quando ela fazia os pedidos, né? Aí ele falava assim, Rê, você que sabe. Gente, isso aí virou um jargão na minha vida, porque sempre que eu tinha dúvidas, e eu tinha muitas dúvidas, né? Porque a Laura é o primeiro filho, a primeira fase da adolescente da Laura, então a gente tem mesmo, né? Muita dúvida, é normal que a gente tenha, né? E aí eu sempre perguntava para ele, porque eu queria dividir essa responsabilidade, porque vai que uma atitude que eu tomasse do sim ou do não desse errado. Então eu queria impor um pouco de limite para a Laurinha e nunca dizer sim, sim, sabe? Porque eu sabia que ela ia levar tanto não pela frente na própria vida dela, né? Na própria história dela. E aí é bom, né, sempre ter um pouco de frustração, né? Porque se você não é frustrado numa determinada época da sua vida, depois para você conseguir superar essas frustrações que você vai ter naturalmente, né, é muito mais difícil, viu? Isso eu digo de cátedra. Então eu tentava realmente, de vez em quando, dar um não para Laurinha. Mas o pai dela sempre vinha com essa história de que eu que sei. Então é isso. Nessa fase dela foi bem complicado eu administrar esses pedidos, esses desejos dela. E aí um belo dia
ela chega pra mim e fala: mãe, eu tô gostando de um menino. Isso tudo tá no livro, que é um livro que tem 80 páginas. E aí eu cheguei pra ela, claro, a gente fica um pouco assustada, porque essas coisas fala pra mãe, não vai falar pro pai, porque tem muito mais medo do que da mãe. E aí ela falou: mãe, eu tô gostando de um menino. Eu falei: é mesmo, Laurinha? Ela é. Eu tentava agir bem natural, né? Aí eu falei: mas e aí? Ela falou: ah, mãe, ele é super legal, ele é filho de fulano, filho de ciclano. Eu falei: ah, eu conheço, filha. É uma família muito boa. Mas enfim, ficou só nisso, né? Porque na época de Laurinha, eu já ficava, né? Só ficava também, entendeu? Tinha gente que só ficava, tinha gente que ficava e namorava, era uma confusão. E aí, nesse caso, começou a ficar mais sério. E aí ela falou: mãe, eu tô namorando. Eu: eita, Laura, é mesmo? Peça pro seu namorado então vir aqui, né? Que eu já conhecia os pais, eu já conhecia eles, porque eles iam lá pra casa, né? A galera toda. E ele também ia, então eu já conhecia, né? Mas não como namorado de Laura. E aí foi como namorado de Laurinha. O menino muito tímido, ele só falava assim: aham, era muito engraçado, né? Ele não conseguia articular, ele tinha muita vergonha, ele era muito tímido. E aí beleza, e aí começaram a namorar. Aí um certo dia eu falei: gente, já tá na hora. Tá na hora de quê? De chamar a Laura e o namorado dela para conversar abertamente sobre sexo. Claro, sexo é bom e todo mundo gosta. Então eu chamei a Laura e o namorado e falei: ó, vamos conversar. Aí conversei com os dois. O menino quase que desmaia. Ele ficou branco, preto, vermelho, vermelho, amarelo, roxo. Ele ficou de tudo que é cor, era um arco-íris. Mas eu tinha que falar, né? E eu com esse meu jeito de ser, sabe, assim, muito expansiva, muito natural. E aí eu falei: olha, o negócio é o seguinte, vou levar você na minha médica, na minha ginecologista, porque eu não quero surpresas. Não é verdade? Olhei para os dois assim, aí pronto. Então servi um pão de queijo, um suco, e aí descontraí ali aquela conversa que foi um pouco mais séria no começo. Pronto. E aí nós fizemos exatamente o que a médica instruiu a Laurinha, porque nessa hora ela entra sozinha, né? É muito engraçado. Eu tava lá com ela esperando na recepção, aí quando chama, aí ela fala: mãe, eu vou sozinha. É muito bom isso, né? Aí ela foi sozinha, tem que respeitar, né? Eu acho que a gente tem que respeitar esse tempo deles, né? É um tempo de muita descoberta, né? É um tempo de hormônio à flor da pele, né? Tá exalando por aqui, tanto delas quanto dos meninos. Então a gente tem que ler um pouco também sobre isso, sobre essa transformação, né? Para que a gente também acompanhe. A gente não tem que ficar moderna, né? Pensar, entendeu? De forma: tá tudo certo, é tudo bem. Não, não é dessa forma. Mas eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais aberta, né? E não achar que é tudo de outro mundo. Então foi isso que aconteceu. E aí a Laurinha namorou, teve outros namorados, claro, né? Mas sempre com aquele cuidado que tem que ter. No livro também eu conto que ela teve uma passagem da Laura de mentira. E aí foi quando o pai dela entrou na história, porque ela foi para a fazenda de uns amigos passar o final de semana e aí ela voltou um dia antes. Já voltou, filha? O que houve? Aí ela falou: ai, mãe, eu não estava gostando muito e voltei. Eu falei: por que você está mancando? Aí ela falou: ai, mãe, porque eu caí da escada. Ai, Laurinha, não acredito, filha, você caiu da escada. Ela falou: foi, mãe, caí da escada e machuquei o pé. E o pé dela era aqui em cima, assim, do pé, né? O peito do pé. Ele estava muito vermelho, mas até aí só vermelho. Aí o pai dela estava do lado, aí porque ele também estranhou, né, que ela voltou antes. Aí eu falei: olha, Márcio, a Laurinha voltou antes porque ela caiu da escada. Você podia ter machucado muito mais, né, Laura? Ter quebrado um pé, uma perna. Você não presta atenção, minha filha, por onde você anda? Aí o pai dela falou assim: caiu de onde? Aí ela falou assim: caí da escada, pai. Aí ele falou assim: que escada mudou de nome, Laurinha? Aí ela: por que, pai? Aí o meu ex-marido falou assim: Laura, você não caiu da escada. Isso é cano de escape porque você caiu de uma moto. Menino. Aí eu falei: moto? Aí o Márcio falou, ele falou, né? O nome dele era Márcio. Claro que ela caiu de uma moto, não foi, Laurinha? Aí ela, claro, não tinha o que falar, né? O pai dela é muito mais esperto do que eu. Aí ela falou: pai, eu caí de uma moto. Eu falei: Laura, e pra que mentir pra tua mãe, rapaz? Não precisava nunca você mentir pra mim. Agora a gente vai ter que cuidar desse pé, Laurinha. Gente, resumindo, porque foi uma passagem bem punk na vida dela, na minha vida e do pai. Esse pé só piorou.
só piorou, porque foi uma queimadura do cano de escape, né? Então começou a necrosar a pele de Laurinha, ela ficou preta e eu fazendo tudo que tem que fazer, porque eu fui no médico, claro, né? Eu sou super neuróticazinha, preocupada com essas coisas. Então levei a Laura no médico e aí o médico foi passando os paliativos, mas não deu jeito, não deu certo. Resultado da obra qual é? A Laura teve que fazer uma plástica no pé. Vocês acreditam? Ou seja, ela raspou em cima o peito do pé. Observação, não pega anestesia no pé. Então lá vai a mãe dela com ela segurando na minha mão, raspa, eu quase desmaio de tanta dor que eu imaginei que ia ser, porque parece que a dor era em mim. E aí ela raspa o peito do pé. Veja o que é uma mentira causa. Raspou o peito do pé e aí fica em carne viva, normal, porque tem que tirar aquela coisa que tá podre, que tá ficando ruim. E aí depois nasce bem rosadinho, aí dá tudo certo. Agora vejam, ela depois confessou. Por que ela caiu da moto? Porque ela estava de biquíni com uma canga amarrada e aí um rabo da canga enganchou no cano de escape e aí ela caiu junto com o menino que estava dirigindo a moto. Tá vendo? Quer dizer, para adolescente, olha, tanto faz, entendeu? Não precisa estar com... pode estar de havaiana, pode estar descalço, quer dizer, não pensa, né? Não pensa que pode acontecer algo pior, né? Para ele está tudo certo, entendeu? Então essa foi uma das passagens do livro que foi mentira. A Laura mentiu. E a outra passagem, que eu não vou contar para vocês o livro, claro, mas a outra passagem foi de gravidez, porque ela tinha uma amiga, muito amiga, que eu sou, inclusive, sou parceira da mãe dela, que a gente joga vôlei lá quando eu vou a Minas, e aí a Laurinha chega para mim lá em casa e fala: mãe, fulana tá grávida. Eu, o quê? Não acredito, minha filha. Ela tá, mãe. E isso era de 14 para 15 anos, né? Então elas eram muito, muito novas. E aí eu falei: ô filha, então você tem que dar um maior apoio, uma maior força para sua amiga. Muito novinha, gente. E é o que a gente mais vê hoje. Quer dizer, o tempo passa e parece que não existe uma educação. Tem que ser uma educação mesmo governamental. Porque não adianta ficar distribuindo camisinha em carnaval, né? E o resto do ano, hein? Ninguém faz nada não, Só faz nos 4 dias de carnaval? Claro que não. Então eu acho que isso tem que ser educação mesmo, sabe? Dentro de escola, né? Porque o que você mais vê e o que eu mais leio é sobre gravidez precoce. Então são várias situações que a gente precisa realmente abrir, né? A gente precisa abrir o olho e olhar também nas laterais, né? Não ficar olhando só para frente, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos curtir, compartilhar, se inscrever e até o próximo vídeo então, ok? Beijo para todos!